Olá, estou aqui para mais uma vez poder estar auxiliando você, professor, professora, que estará dando aula nesse próximo domingo. É um tema importantíssimo e o meu desejo é de que esse tempo seja um tempo muito pedagógico para você que está aí do outro lado. Algumas dicas muito importantes para uma boa aula. Sempre é bom a gente fazer algumas considerações. O assunto é muito amplo, o assunto é muito abrangente. Por isso, você precisa entender que você não dará um curso de graduação, não é uma tese de doutorado, não é lá um curso superior, é uma aula. E como aula, você não terá condição de abordar todos os assuntos envolventes. Por isso, ao preparar a sua aula, é muito importante você repartir o tempo. Repartir o tempo. Você tem 3 tópicos. É importante você colocar aí uma anotação, quantos minutos você vai ter em cada tópico. Não sei qual é o período, tempo disponível. Algumas regiões são 1h30, outros são 1 hora, outros são 50 minutos. Pega o tempo total que você tem e reparte para cada tópico, para que você não fique perdido e chega no final, nós não podemos nem chegar à conclusão, porque o assunto é muito profundo. Esse tipo de argumento apenas justifica um mau planejamento da minha aula. Por isso que é muito bom você fazer essa repartição para que você consiga administrar o tempo e dar uma aula muito boa de maneira que encante os seus alunos. É importante dizer de que uma lição como essa, ela tem uma função como sal, de dar mais sede. Então a ideia é você trazer uma aula encantadora de maneira que os alunos se interessam a buscar mais, a pesquisar mais, a ler mais sobre o assunto. Tudo bem? Ok? Passamos então às nossas dicas, para uma boa aula. Então começamos então a nossa aula. O tema, lição número 8, a Igreja de Cristo. Bom, a minha metodologia de aula, ela é sempre a partir de problemática, sempre a partir de uma interação, onde que você vai provocar o aluno a pensar, que você vai provocar o aluno a fazer uma reflexão. Aquela aula onde que o docente apenas fala como se fosse expositiva, aquele aspecto tradicional da docência, ele é muito cansativo, ele é enfadonho, e isso faz com que o aluno se dispersa. Uma boa dica para você, a andragogia, que é o ramo da ciência do saber, que trabalha com o ensinar a adultos. Você tem a pedagogia, que é o sistema de ensino para crianças, e você tem a andragogia, que é para adultos. As pesquisas dizem que o adulto consegue fixar de uma maneira objetiva a um determinado assunto por 7 minutos. De 7 em 7 minutos, precisa o professor fazer alguma coisa para renovar a atenção do aluno. Sabe o que é isso? Por isso que não é recomendável um professor passar um tempo apenas ele falando, porque às vezes o aluno está olhando para você, mas a mente dele está viajando, já está de férias, voltou de férias, foi lá no trabalho, voltou. Por isso que é importante você ter aí alguns estágios de perguntas, de interação, para que a atenção do seu aluno esteja aí diante de você ao longo da sua aula. Por isso que a minha metodologia sempre vai a partir de perguntas para que haja uma interação com o aluno, ok? Qual seria uma proposta para você começar a introdução? Como o assunto é igreja, eu trouxe uma frase de um livro, Crise de Integridade, do Warren Wiersbe. Esse autor escreve um fantástico livro, recomendo para que você leia, A Crise de Integridade. Na introdução, no segundo parágrafo, ele traz essa frase: prefiro ser um cristão
em luta com os problemas de uma igreja imperfeita, a ser um pecador fora dela. Um pecador perfeito fora dela. De novo, prefiro ser um cristão em luta com os problemas de uma igreja imperfeita, a ser um pecador perfeito fora dela. É uma frase interessante. Agora, é uma frase para você provocar uma discussão, para você provocar um diálogo. Então, qual é a ideia da introdução dessa frase? Para você colocar duas perguntas, ou uma pergunta com uma resposta bem objetiva. Essa é a pergunta problemática. Quando você tem a palavra para falar de alguém, esposo, irmão, amigo, em uma festa de aniversário, qual é o destaque que você considera a respeito? Defeito ou virtude? A ideia é, você foi no aniversário de alguém, ou você está num evento, e alguém te deu uma palavra para você falar sobre alguém. Nesse tempo, você vai pontuar virtudes ou defeito dessa pessoa? Aí todo mundo, não. Bom, quando você faz uma pergunta, você precisa dar tempo para que os seus alunos respondam. Então, claro que é virtude, ok. Tudo bem, estamos de acordo que quando você vai falar de alguém, você vai falar de virtudes? Ok. Dia dos pais, virtude do pai. Dia da mãe, virtude da mãe. Tudo certo? Ok. Aí você joga, então, essa problemática. Por quê? Ao falarmos da igreja, pontuamos só defeitos. Aí dá um choque. Porque a frase que nós iniciamos, você percebe que ele está do lado da igreja. Você percebe que ele está defendendo a igreja. Por que às vezes, quando nós vamos pregar sobre a igreja, nós falamos, é porque não existe mais uma igreja avivada, a igreja está no mundo, o mundanismo entrou dentro da igreja. Você percebe que a gente não tem mais homens santos, não tem mais pregadores santos, não tem mais uma igreja que ora. Geralmente os nossos discursos é para pontuar defeitos. Aí você sabe qual que é a impressão que tem? É que a igreja é um navio que está afundando, sem nenhuma chance de sobrevivência. A maneira com que muitos oradores, pastores, pregadores falam da igreja é preocupante. Mas a grande questão é, e o pecador? O pecador que está nessa igreja, ele fala, eu estou saindo do mundo porque a coisa está difícil, eu preciso de um rumo na minha vida, e agora eu estou numa igreja onde que essas são as marcas dessa igreja? Não, eu não quero dessa igreja, não, eu não quero fazer parte dessa igreja. Percebe que qual é a tônica da lição? Então você está na introdução, você jogou essa problemática, o povo está pensando, então você chega a essa conclusão. Entendimento. A lição de hoje é um chamado para quê? Para desenvolvermos o nosso amor pela igreja de Cristo. Pela igreja de Cristo. Então você vai dizer, irmãos, o objetivo dessa lição é que ao final dela você tenha uma paixão renovada, um amor renovado pela igreja. Que apesar dos nossos problemas, apesar das nossas dificuldades, nós precisamos pensar na igreja como sendo um lugar de vida, como sendo um lugar encantador, como sendo um lugar que a nossa alma se deleita ao Senhor. Então, essa é a ideia central. Fechou a questão? Então, vamos para os nossos tópicos. Tudo bem? Vamos lá. Primeiro tópico, você tem a comunidade dos fiéis, né? Como é um tópico muito técnico, né? Muito técnico, então eu particularmente não gastaria muito tempo nele, porque você tem os outros tópicos que dá mais abordagem, mais discussão. Então é um tópico para você passar rapidamente, mas você precisa atender dois objetivos pelo menos, né? Você tem aí a definição, né, do termo igreja, isso é importante você enfatizar, porque essa definição vai te ajudar
para o próximo tópico, né? Então, o que é igreja? Bom, igreja vem do termo eclesia, né? Eclesia, e no hebraico é o kahal, né? Kahal, no hebraico e no grego é eclesia, né? Que tem uma ideia de ajuntamento, de reunião, de assembleia. Então, destaca, a palavra igreja nunca foi no nascedouro, né, do seu conceito, nunca foi uma abordagem de um lugar. Então a igreja não era um lugar, um salão, não era. Igreja era um ajuntamento. Então você encontrava um grupo de pessoas reunido a favor de um assunto, né? Isso era eclesia, né? Chamados para fora. Então as pessoas estavam em suas casas, né? Saíam para um ajuntamento, para uma assembleia, para definir alguns assuntos. Tudo bem? Guarde isso. Igreja, eclesia fala de reunião, de assembleia, de ajuntamento. Essa informação é importante. Uma outra informação importante, ainda no primeiro tópico, uma ideia, né? Cuida do tempo, não gasta muito tempo aqui. É a compreensão da igreja católica, né? A definição da igreja católica. Lá na igreja primitiva, qual era o conceito de igreja católica? Bom, você pode ler a última parte aí do tópico 3, né? Que fala assim: foi Inácio, bispo de Antioquia, né? Que empregou o termo para designar a igreja como sentido de geral, universal. Igreja católica, a palavra católica quer dizer universal. Então lá atrás, nos primeiros séculos, a igreja de Cristo era chamada de igreja católica, porque a palavra católica quer dizer universal, ok? Ao passar do tempo, quando a igreja tomou novos caminhos, né, de apostasia principalmente, esse nome vai perdendo esse conceito, esse significado. Mas lá atrás, esse conceito era igreja universal, uma igreja de Deus na terra. Tudo bem? Fechou a questão? Então vamos para a transição para o próximo tópico, tá? A transição para o próximo tópico. Aí você pode com uma pergunta. Ok, meu irmão, tudo certo? Igreja, reunião, assembleia, podemos seguir? Uma pergunta para os senhores. Qual o prejuízo ou vantagem de pensar na igreja como templo, prédio? Templo, prédio, porque na verdade, essa é a ideia quase que maciça da igreja. Eu vou à igreja, né? Você passou na igreja, então a gente emprega o termo igreja, templo, em prédio. Tudo bem? Joga essa pergunta. Qual é o prejuízo ou vantagem de pensar na igreja como templo? No sentido de prédio. Deixa o pessoal, então, discutir. Deixa o pessoal lá dialogar entre eles. Será que tem só prejuízo? Né? Porque as pessoas têm uma vida dupla, né? Na igreja é uma coisa, fora da igreja é outra. É um ponto a ser destacado. Né? Tem gente que acha que aquele lugar você não pode, mas fora você pode. Né? Então, assim, tem gente que dentro da igreja não fala palavrão, mas fora dela fala. Então, esse conceito de igreja, templo, prédio é prejudicial porque a pessoa tem uma dicotomia de vida. Deixa o pessoal discutir, né? Vantagem, tem alguma vantagem? Porque você tem um endereço, né? Uma referência de encontro. Isso é uma vantagem? Discute com eles, tudo bem? Ok, terminou isso? Então o prédio não deve ser entendido como igreja? Não. Ok? Então, aí você tem os textos, né, que vai te dar base de que o templo, na verdade, somos nós, ok? Segunda pergunta para a transição: o que define uma igreja verdadeira? O que define uma igreja verdadeira? Dá umas sugestões para você ganhar tempo. São os cultos, ok? Uma igreja verdadeira é uma igreja que tem culto? Não, o pessoal vai dizer, não, porque toda igreja tem o seu culto, até a igreja de Lúcifer, né, que foi inaugurada agora na América Latina aqui, tem culto, tudo tem culto. Então não é o que define uma igreja. Aí você fala,
que define uma igreja verdadeira é que ela está cheia ou vazia. Não, ok, você pode formular outras perguntas. Então, o que define uma igreja verdadeira? Deixa o pessoal, então, responder. É uma igreja que ora, uma igreja que vive a palavra, uma igreja que imita Jesus. Ok, respondeu, pega de novo a regência da aula e diz assim, então vamos ler o primeiro parágrafo do nosso segundo tópico, que traz como título elementos que identificam uma igreja. Embora que você, como docente, não seja recomendável ler toda a lição, mas é importante você pontuar para o seu aluno aonde que você está caminhando, tudo bem? Em vez em quando você pode ler um texto com a igreja, né? Já que a maioria tem a lição, pelo menos pressupomos, né? Então você pode ler com eles. Eu recomendaria que, para você definir a igreja e valorizar a lição, você poderia ler a primeira parte do subtópico que tem aí. Afinal, o que é a igreja? É uma definição muito interessante. Você pode fazer algumas pontuações. Por exemplo, é toda a congregação ou assembleia que se reúnem em torno do nome de Jesus Cristo, como Senhor e Salvador. Olha que coisa interessante. Volta a ideia de igreja, reunião. Então não está ligada a um prédio, mas a um ajuntamento, né? Então um templo como prédio pode estar cheio de gente e não ser igreja. Porque a definição de igreja é uma assembleia, uma reunião em torno do nome de Jesus. Mas não é o nome de Jesus como um guru, como um dadá, né? Como uma fonte de todas as bênçãos materiais para as minhas cobiças e ambições. Não. É em torno de Jesus como Senhor e Salvador. Então você pode fazer algumas pontuações, né? Que é a definição como igreja. Tudo bem? Essa é a transição para você chegar então aqui no segundo tópico. Você tem aí, depois da definição, pelo menos mais 3 pontos, tá? Mais 3 pontos. As ordenanças, né? Que são elementos que precisam fazer parte de uma igreja. Toda igreja precisa ter essas ordenanças, precisa ter o batismo e a ceia, né? Que são 2 elementos que às vezes, foge do verdadeiro conceito. Presta atenção no slide, o batismo. Você pode ter uma pergunta, né? Batismo é para a remissão de pecado? Certo ou errado? Né? Aí todo mundo, alguns, sim, né? É para remissão de pecado, né? Aí você pode, para remissão de pecado. E aqueles que falam assim, errado, né? Então você começa pelo errado. Se é errado, então, Mateus 13:11 fala que era para remissão de pecado. Mas aí você joga outra problemática, ok? Mas a remissão dos nossos pecados não é feita na cruz? Como que a Bíblia está falando que é no batismo? Então quer dizer que até eu me batizar, os meus pecados não foram remidos? É uma problemática. Claro, você vai explicar. É porque Pedro vai falar lá em Atos 3,19 que a remissão dos nossos pecados é na conversão e no arrependimento. Ponto. Então, qual é a diferença? É que esse batismo é o batismo de João. Jesus não tinha vindo ainda para a expiação. Depois da expiação, o batismo ganha um ressignificado, né? De compromisso, né? Daquilo que aconteceu lá na cruz. É uma confissão pública de compromisso, de seguir a Jesus como uma resposta do que aconteceu na cruz, no ato da nossa conversão. É muito interessante aquela ideia de ser pontuado, que tem muita gente que pensa que até o batismo você pode fazer muita coisa, mas depois do batismo você não pode, porque agora você batizar pode ser disciplinado e assim por diante. É uma ideia muito equivocada. Você tem a ideia da ceia, que se o batismo, a ênfase é o compromisso, né? A ceia, a ênfase é a comunhão. Eu gosto de partilhar da ideia que o principal verbo da ceia não é o comer, comemos, não, é o partir. Antes de comer, você tem de partir. Essa é a ideia da ceia, de você esperar uns pelos outros, porque por mais que você esteja com a sua necessidade, você precisa esperar o outro, porque o outro é mais importante que a sua necessidade. O que acontece na ceia deve ser um exemplo para o que acontece na sua semana. Lá em casa, por exemplo, ninguém come primeiro que o outro.
comum. Enquanto todos não tiver com a sua comida no prato, a gente não começa a comer. Porque por mais que eu esteja com fome, eu estou dizendo de que o meu irmão, ele é mais importante que a minha fome. Então você valoriza a relação, você valoriza a comunhão. A ceia é esse chamado. É você, na comunhão, dizer você é mais importante do que as minhas prioridades. Então a ideia é o partir e não o comer. Tudo bem? Adoração, o que é louvor, né? O que é adoração é louvor. Tem muita gente que pensa que adoração é aquele cântico bem suave, né? Bem o que introspectivo, bem melancólico. Vamos cantar um hino de adoração. Aí vem lá, em tua presença. Então assim, as pessoas associam, né, a adoração como louvor melancólico. Não, adoração não tem nada a ver com isso, né? A adoração tem a ver com um estado de espírito diante de Deus, em espírito e em verdade de Jesus, a mulher samaritana. Eu gosto de definir adoração muito a partir da ideia hermenêutica, né? Todas as vezes que aparece uma palavra ou alguém pela primeira vez na Bíblia, essa pessoa é definida, né, em caráter. Por exemplo, a primeira vez que aparece Deus na Bíblia é criando os céus e a terra, então ele é criador. A primeira vez que aparece o diabo na Bíblia é enganando, ele é enganador. A primeira vez que aparece a palavra adoração, ou verbo adoração, adorar, é em Gênesis 22. É uma pergunta que você pode fazer com a classe. Qual é a primeira vez que aparece o verbo, o termo derivado de adorar? É lá em Abraão, no Moriá. Aí você pode fazer uma brincadeira, né? Lá ninguém cantou. E no entanto ele diz, nós estamos adorando. Então o que é adoração? É um estado de espírito de obediência a Deus. Então a adoração tem muito a ver com obediência, do estado do seu coração em estar obedecendo ao Senhor. Então tudo que você fizer, você estará adorando, né? Se você estiver cantando, se estiver varrendo a sua casa, se estiver lá no seu trabalho, tudo que expressa de você em obediência, você estará adorando a Deus. Claro que louvor também é um aspecto de quem adora, ok? O louvor também é um aspecto, porém, o louvor só é uma adoração se vier de um coração que está em obediência diante de Deus, ok? Você tem a ideia da família de Deus e aqui eu deixei uma pergunta, né, para você trabalhar com a classe. Quando corrigimos alguém na igreja, pregador ou cantor, o fazemos como estrangeiro ou como família? Exemplo, um irmão da sua igreja foi pregar. Aí você fala, nossa, esse camarada não pregou nada, que pregador ruim, nossa, pregou tanta coisa errada. Essa crítica é uma crítica como se ele fosse um estranho a você. Não. A ideia não é essa. A ideia é você perceber o erro no outro, mas fazer intervenções como irmãos. Ô meu amigo, olha, te ouvi, parabéns por tais pontos, mas eu gostaria de te ajudar, né? Indicar um bom livro, você me ajuda a compreender mais sobre tal assunto, porque parece-me que é por aqui. Percebe? A tonalidade muda. Quando você for corrigir uns aos outros na igreja, o faça como família e não como estranhos. Essa é a grande ideia do destaque da família de Deus, é você valorizar o outro como seu irmão. Corpo de Cristo, nós já estamos então já no terceiro tópico, né? Você tem aí a ênfase no corpo de Cristo. No primeiro subtópico, a ênfase é pertencendo à cabeça. Essa é a ideia, essa é a lição. Trouxe também uma pergunta para você trabalhar com eles. Como corpo, pertencemos à cabeça, no caso Cristo. O que realizamos na vida, estamos dizendo que foi comando da cabeça. Na verdade, não é uma pergunta, é uma colocação para gerar um entendimento. Aí você fala, meu querido, quando você mexe o dedo, é a cabeça que está mexendo o dedo. Quando você caminha, é a cabeça que está conduzindo os seus passos. Então, assim, quando você decide não perdoar, quando você decide não amar, quando você decide, assim, fazer algumas coisas estranhas à vida cristã, quem está regendo a sua vida? A igreja como corpo, tudo que nós realizarmos em movimento e ação, deveria ser uma expressão da cabeça quer dizer Cristo, perdão. Então essa é a ideia para você gerar um entendimento na igreja, ok?
a morada de Deus. Eu tenho uma outra pergunta também muito legal. Qual é a posição mais excelente? A de Adão antes da queda ou a nossa hoje em Cristo? Muitas, não, Adão antes da queda, não tinha pecado, tudo era perfeito, né? Era mais excelente. E então você pode dizer, bom, parece-nos de que a Bíblia vem para nos dizer que a nossa posição em Cristo é superior à do Adão antes da queda. Um exemplo é que Adão antes da queda, a relação com Deus era esporádica. Deus vinha e voltava, Deus vinha e voltava. A nossa relação hoje em Cristo, Deus está habitando dentro de nós. Só aqui você já matou toda a charada. Só aqui você matou toda a charada. Não é verdade? Hoje em Cristo, Deus habita dentro de nós. Lá antes da queda, a relação de Deus para com o homem era ainda em distâncias. Deus estava ou não estava, ok? Numa linguagem nossa antropomórfica. Estava ou não estava? Hoje não tem como. Se você é igreja, onde que você está, Deus está em você e através de você. É uma ideia para você discutir com a sua classe, ok? Como membros do corpo, para terminarmos, a minha ideia é, uma pergunta. Como você reagiria se ao sair para o trabalho encontrasse uma perna de uma pessoa jogada em cima de sua calçada? Oh, Deus me livre! É verdade? Deus me livre! Ou um dedo, enfim. Ok? A gente teria uma reação de repugnação, né? De nojo, de distanciamento. Aí você pode fazer uma aplicação, né? Pois bem, todas as vezes que você encontra um membro fora do corpo, esse membro perde o valor. Isso quer dizer que o meu valor quanto igreja, ele só é real quando eu estou em comunhão. Então, todo aquele que está desigrejado, que está longe da congregação, né, ele está perdendo o seu valor, a sua identidade como igreja de Cristo. Então, essa é uma parte para você enfatizar a comunhão. Por isso, Jesus diz, onde estiver 2 ou 3 no meu nome reunidos, estarei no meio. A nossa vida só tem sentido quanto igreja se estiver em comunhão. Como edifício, uma pedra fora do edifício é apenas uma pedra, mas no edifício ela tem todo o valor. Isso é para você destacar de que nós precisamos estarmos juntos, nós precisamos estar congregando junto, porque esse é o nosso jeito de ser igreja. Tudo bem? Conclusão, eu te dou duas opções. Se você tem um recurso de data show, né, eu te dou a opção de um vídeo, que você estará indo no link, né, da aula, né? Você pode acionar lá no YouTube, baixar, né, para você passar para a igreja. Terminar com esse vídeo é uma boa ideia. E depois você faz uma oração. É um jeito de ser igreja, ok? Se você não tem esse material, então você pode terminar sugerindo à igreja para ler Efésios, né, que é a carta mais profunda no Novo Testamento para nos explicar o que é ser igreja. Encoraje a igreja a ler Efésios e chamar a igreja para uma firme posição, uma decisão de olhar as virtudes da igreja. Porque é assim que aí Jesus nos vê. Né? É assim que Jesus nos vê. Então defender a igreja, né? Defender no sentido de falar das virtudes da igreja, há muita coisa acontecendo. Né? Há muita coisa acontecendo ao redor da terra e isso precisa fazer parte do nosso discurso quanto pregadores, como professores e como pastores. Eu desejo uma boa aula, que ao final dessa aula os seus alunos estejam apaixonados pela igreja, porque afinal nós preferimos lutar com os problemas de uma igreja imperfeita do que ser um perfeito pecador fora da igreja. Uma boa aula cheia de ânimo, de um bom humor e de muita autoridade de Deus. Que Deus te abençoe.